Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer uma palavra gloriosa, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado, seja exaltado, Deus seja glorificado por este momento, por esta hora. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo milagre de abrir os olhos, obrigado por mais um dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado, meu Deus, para o Senhor proteger mim, minha família, todos aqueles do canal Adoradores Jesus, Deus é fiel. Obrigado, querido Deus. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que o Senhor vai nos ajudar até o final dos nossos dias aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Entre com muita alegria no coração para receber essa palavra gloriosa do Senhor que a serva vai trazer, que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, é forte o que o Senhor vai trazer hoje nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. A serva do Senhor está aí orando, às madrugadas, de dia e de noite. Quando eu tenho oportunidade de colocar meu joelho no chão, eu estou em oração. Para a glória de Deus, para que o Senhor venha trazer uma palavra gloriosa, uma palavra que edifica o coração, que ensina, que exorta e que transforma em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu só faço aquilo que o Senhor me coloca no meu coração. Então, o Senhor me colocou no meu coração para me trazer essa palavra gloriosa para os meus irmãos. Eu vou trazer, porque eu sou obediente em nome do Senhor Jesus. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui no controle de tudo. E que você receba esta palavra com muito amor, com muito carinho. E se você achou que essa palavra é surreal e que o Senhor está falando aos nossos corações, envie ela às pessoas que você conhece, que você ama, porque é tudo para honra e glória do Senhor. A palavra dele é forte, é vida e é surreal. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém? Vamos aí para a palavra gloriosa do Senhor, viva e eficaz em nome de Jesus. Deus é soberano, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, e hoje nós vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 12, e o refrão da palavra vai falar assim: apostasia pessoal. Meus irmãos, entendeu o que vai falar na palavra? Apostasia pessoal. Presta atenção, a palavra vai ser diferenciada hoje, porque o Senhor colocou esta palavra no meu coração e eu vou trazer ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje nós vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 12. É um versículo. E a palavra vai falar de apostasia pessoal. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Verdes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olha aí, vou repetir o versículo 12 de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Eu vou repetir. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olha que forte. Vamos para a palavra que meus irmãos vão entender agora. Preste atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante essa palavra. Vai falar com todos nós, o pequeno ao grande. Não importa de que religião você seja. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é crente, se você é evangélico, se você é cristão, se você tem outras religiões. Essa palavra veio para todas as pessoas. Amém, meus irmãos?
o Senhor colocou no meu coração e eu vou entregar aos meus irmãos. Se meus irmãos aí conhecem alguém que precisa ouvir essa palavra, envie em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Aleluia, glória a Deus. E aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, como um verbo, traduzindo como apartar. O termo grego significa inteiramente ficar longe de Deus. Presta atenção. E isto implica em rebelião espiritual, abandonando retirada ou voltar do que se acreditava anteriormente e da experiência em um relacionamento com Cristo. Isso tipicamente envolve a negação de uma fé que uma vez foi sincera, renegando a Jesus. Meus irmãos, eu vou repetir para os meus irmãos entender. Amém? Glória a Deus. Apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Está em Atos capítulo 21, versículo 21. Glória a Deus, aleluia. E aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, como um verbo, traduzido como apartar. O termo grego significa inteiramente ficar longe de Deus. Isto implica em rebelião espiritual, abandonando, retirada ou voltar do que se acreditava anteriormente e da experiência em um relacionamento com Cristo. Isso tipicamente envolve a negação de uma fé que uma vez foi sincera, renegando a Jesus e abandonando o corpo de Cristo. Isto é a comunidade da igreja. Embora alguns dos que viraram as costas para um relacionamento com Cristo, ainda possam fingir ser parte da igreja. A apostasia é a consequência de uma escolha deliberada. A apostasia é a consequência de uma escolha deliberada e voluntária de se apartar do Deus vivo. Presta atenção, meus irmãos. Voluntária de se apartar do Deus vivo. Presta atenção, meus irmãos. O que o Senhor está entregando ao coração dos meus irmãos hoje. Apostasia significa romper com o relacionamento de salvação com Cristo ou retirar-se da união
e da fé nele. Veja, fé, graça. Por esta razão, a apostasia individual, que é diferente do fato de um grupo, igreja, povo ou nação, em geral, toma a atitude de rejeitar a Deus. Só é possível para aqueles que já experimentaram o perdão de Deus, nascer de novo, espiritualmente. João capítulo 3, versículo 37. E foram renovados através de um relacionamento pessoal com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos estão entendendo? Vamos continuar para nós entender. A apostasia não é simplesmente uma negação da crença e do ensino presente. No Novo Testamento, por parte daqueles membros da igreja que realmente não têm um relacionamento pessoal com Cristo. Na verdade, a apostasia pode envolver aspectos separados, embora relacionados à apostasia teológica, que é uma rejeição de todos ou alguns dos ensinamentos originais de Cristo. Meus irmãos estão entendendo? Quando a pessoa rejeita, aqui, que é uma rejeição de todos ou de alguns dos ensinamentos originais de Cristo e daqueles usados por Deus para escrever sua palavra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Apostasia moral, que envolve o rompimento de um relacionamento pessoal com Cristo por parte de alguns que eram crentes, mas que novamente tornou-se espiritualmente escravizado pelo pecado e por uma forma de vida imoral. Forte, hein, meus irmãos? Oh, aleluia, glória a Deus. 2. A fé cristã consiste essencialmente no relacionamento com Deus e na comunhão com Ele. A Bíblia fala de Deus como Pai, Jesus Cristo como Filho e aqueles que aceitam a Cristo pela fé como família. E os filhos de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17. Isto significa que a salvação espiritual através da fé em Cristo e é pessoal. Repetindo, isto significa que a salvação espiritual através da fé em Cristo é pessoal. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. É um relacionamento e requer a nossa capacidade de responder positivamente à graça de Deus, isto é, seu favor imerecido, amor e capacitação
espiritual disponibilizada através do sacrifício pessoal de Cristo. Isso é suficiente para nos perdoar e salvar espiritualmente e para sustentar o nosso relacionamento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, estão entendendo? Estamos falando de apostasia, meus irmãos. Preste atenção. Na analogia ilustrativa de Jesus sobre a videira e os ramos. Preste atenção. João capítulo 15, versículo 1 até o 8. O crente que permanece unido em um relacionamento com Cristo está espiritualmente seguro e tem vida. No entanto, se esse crente se torna espiritualmente rebelde ou for infiel para com Deus, opta por romper a união com Cristo, que foi recebida através da graça, então ficará afastado da fonte da vida. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou repetir aqui. Eu vou repetir para os meus irmãos entenderem. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir para os meus irmãos entenderem. O crente que permanece unido em um relacionamento com Cristo está espiritualmente seguro e tem vida. No entanto, se esse crente se torna espiritualmente rebelde, ou for infiel para com Deus e optar por romper a união com Cristo, que foi recebido através da graça, então ficará afastado da fonte da vida. Presta atenção, meus irmãos, é forte, hein? Uma pessoa que permanece nesta condição perderá no final a vida eterna e estará como alguém que nunca aceitou a Cristo. Olha que forte. João capítulo 15, versículo 6. Forte, hein, meus irmãos, a palavra hoje. Eu li o 1, o 2 e agora eu vou ler o 3. A Bíblia dá avisos. A Bíblia dá avisos urgentes sobre essa grave possibilidade. Estes avisos são projetados tanto para nós alertar acerca do perigo mortal de abandonar a nossa união com Cristo, quanto para nos motivar a permanecer fiel e obediente a Ele. Não devemos ignorar ou tratar com leviandade o propósito de Deus. Para este aviso, concordado com a visão que diz que os avisos são reais, mas a possibilidade da verdadeira apostasia não o é. Em vez disso, devemos levar essas advertências a sério,
compreendendo que elas se aplicam em um sentido muito real. A forma como usamos o nosso corpo na terra até que recebemos a salvação suprema e final salvação suprema e final na eternidade suprema e final na eternidade com Deus. Algumas das muitas passagens de alerta no Novo Testamento são em Mateus capítulo 24, versículo 4 até o 5. Glória a Deus, aleluia. 4. Exemplos de apostasia real podem ser encontrados em Êxodo capítulo 32, Veja, para comentários sobre a ocorrência da apostasia dentro da igreja nos últimos dias, antes do retorno de Cristo, para levar os crentes fiéis, esta apostasia foi predita. 5. Os passos que conduzem à apostasia são os seguintes. Os crentes, aqueles que aceitaram o perdão de Deus e ingressaram em um relacionamento pessoal com Ele, através da fé em Cristo, tornam-se espiritualmente complacentes, se tornam-se espiritualmente complacentes, resistentes ou totalmente. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Totalmente rebeldes. Presta atenção, meus irmãos. Ou totalmente rebeldes. Eles demonstram incredulidade, não levando a sério todas as verdades. Desafios. Olha aí, eu vou continuar aqui para meus irmãos entenderem. Tornam-se espiritualmente complacentes, resistentes ou totalmente rebeldes. Eles demonstram incredulidade, não levando a sério todas as verdades. Desafios, avisos e promessas presentes nos ensinamentos da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Se as realidades e desejos do mundo tornaram-se uma prioridade maior que as realidades, desejos e propósito do reino de Deus, então, eu vou repetir aqui, eles demonstram incredulidade, não levando a sério todas as verdades, desafios, avisos e promessas presentes nos ensinamentos da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Se as realidades e desejos do mundo tornarem-se
uma prioridade maior que as realidade, desejos e propósito no reino de Deus, então os crentes gradualmente deixarão de reconhecer e experimentar a comunhão com Deus através de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Por causa do engano do pecado, isto é, qualquer coisa que ofenda ou desafie a Deus, ou fique alguém dos seus padrões. Os crentes se tornam cada vez mais tolerantes ao pecado em suas próprias vidas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Eles já não amam mais o que é certo, nem odeiam o que não é. Veja, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Seus corações se tornam espiritualmente endurecidos. Hebreus capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. Resistentes, respondendo negativamente a Deus. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Estou arrepiada aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu vou repetir aqui. Seus corações se tornam espiritualmente endurecidos e resistentes, respondendo negativamente a Deus. Eventualmente eles rejeitam abertamente o seu caminho, ignorando a repetida voz interior do Espírito Santo e a sua expressão. Vou repetir aqui, meus irmãos. Ignorando repetida voz interior do Espírito Santo e sua repreensão. O Espírito Santo se entristece. Seu fogo se extingue e seu templo, isto é, o corpo e a vida da pessoa, é violado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Como resultado, o Espírito Santo no final se afasta da vida do ex-crentes. Olha que forte. Se a decadência espiritual, isto é, negligência, ou abandonar o relacionamento pessoal com Cristo, a fé nele, continua em seu curso, sem alteração. Os indivíduos podem eventualmente chegar ao topo, onde um novo começo não é pessoal,
Em outras palavras, eles não serão capazes de recomeçar e renovar sua fé em Deus, porque ninguém é capaz de fazer isso por conta própria. Foram fora da graça e do poder de Deus e do seu Espírito Santo. Aquele que já tiveram uma experiência de salvação com Cristo, com a experiência de salvação com Cristo, mais deliberadamente continuamente endurece seu coração para a voz do Espírito. Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o 19. Continuam a pecar intencionalmente. Hebreus capítulo 10, versículo 26. E se recusam a se converter de seus próprios caminhos, voltando-se para Deus, poderão chegar a um ponto no qual não há a possibilidade de retorno, nem de arrependimento e salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. Há um limite para a paciência de Deus. Olha que forte. Há um limite para a paciência de Deus. Veja só, meus irmãos. Veja, este ponto do qual não há retorno não pode ser definido com antecedência. A única salvaguarda contra o perigo da apostasia final é levar este aviso a sério. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha aí, vou repetir aqui, meus irmãos, é forte, hein? Este ponto do qual não há retorno não pode ser definido com antecedência. A única salvaguarda contra o perigo da apostasia final é levar este aviso a sério. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Deve ser enfatizado que a pessoa da apostasia espiritual ser um perigo para todos aqueles que abandonam a sua fé em Cristo. Repetindo, deve ser enfatizado que, apesar da apostasia espiritual ser um perigo para todos aqueles que abandonaram a sua fé em Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o 3. E se afastam de Deus. A apostasia final, que resulta
na condição desesperadora descrita no tópico anterior, não ocorre sem uma resistência constante. A apostasia final, que resulta na condição desesperadora descrita no tópico anterior, não ocorre em uma resistência constante e deliberada contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31. Sobre pecado contra o Espírito Santo, assim como nós não somos salvos por nossas próprias obras e esforços. Olha aqui, nota sobre o pecado contra o Espírito Santo, assim como nós não somos salvos por nossas próprias obras, esforços, mas pela graça de Deus. Também não estamos plenamente condenados à separação de Deus através de nossas ações. Por isso, só embora venhamos a ser julgados por elas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. As pessoas são salvas espiritualmente ao aceitarem a graça de Deus e ao depositarem a sua fé em Cristo. E as pessoas são condenadas espiritualmente ao rejeitarem. Meus irmãos, eu vou repetir aqui, para a glória de Deus. As pessoas são salvas espiritualmente ao aceitarem a graça de Deus e ao depositarem a sua fé em Cristo, e as pessoas são condenadas espiritualmente ao rejeitarem ou simplesmente não aceitarem a graça de Deus e se recusarem a depositar a sua fé em Cristo. Olha que forte, meus irmãos. Forte, hein? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. A atitude de se recusar a crer em Deus pode se expressar de várias maneiras, inclusive através da recusa, confiar nele, da recusa e agir de acordo com a sua palavra, da recusa a admitir o erro de nossos próprios caminhos, da recusa a aceitar a maneira pela qual a salvação espiritual é dada por Deus, através de Cristo, e da recusa a aceitar ajuda e a participação de Deus em nossas vidas. Uma pessoa que permite que o seu coração se torne endurecido ou rebelde contra Deus, rejeitando a Ele
em uma ou em várias dessas formas, está correndo o risco de rejeitá-lo permanentemente. Olha aí, permanentemente. Alguns dos que rejeitam a sua fé e abandonam um relacionamento verdadeiro com Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 12, podem ainda assim pensar que são cristãos. No entanto, sua negligência sua negligência e complacência espiritual para com as exigências de Cristo. A voz interior do Espírito Santo é as advertências das Escrituras, provam que eles estão em rebelião contra Deus. Por causa desta possibilidade de auto-enganar, por causa desta possibilidade de enganando, repetindo, por causa desta possibilidade de auto-engano, Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser espiritualmente salvos, dizendo: examinai a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai a vós mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Voltar a Deus com um arrependimento verdadeiro, isto é, mudando a sua postura para com Deus, admitindo o pecado, desviando-se dos próprios caminhos e submetendo-se a Deus, podem ter a certeza de que não cometerão o pecado imperdoável. Olha que forte. Ou apostasia final. A palavra de Deus afirma claramente que Ele não quer que ninguém pereça ou estejam espiritualmente perdidos e separados dele por toda a eternidade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Pai Celestial sempre receberá com alegria a qualquer filho desobediente, rebelde ou perdido, que verdadeiramente se arrependerdes, e se voltar a Ele. Comparem, veja também, observe o exemplo de Pedro. Olha que forte, meus irmãos. Eu vou ler aqui para os meus irmãos entenderem mais uma vez. Aqueles que se preocupam genuinamente, aqueles que se preocupam genuinamente com a sua condição espiritual, têm o desejo de se voltar a Deus com um arrependimento verdadeiro, isto é, mudando a sua postura para com Deus, admitindo o pecado,
desviando-se dos próprios caminhos e submetendo-se a Deus, podem ter a certeza de que não cometeram o pecado imperdoável ou apostasia final. A palavra de Deus afirma claramente que ele não quer que ninguém pereça ou estejam espiritualmente perdidos e separado dele por toda a eternidade. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Pai Celestial sempre receberá com alegria a qualquer filho desobediente, rebelde ou perdido, que verdadeiramente se arrepender, que verdadeiramente se arrepender e se voltar a Ele. Compare Gênesis capítulo 5, versículo 4, observe o exemplo de Pedro. Veja também o exemplo de Pedro. Até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi uma palavra gloriosa, bem grande, mas o Senhor colocou no meu coração esta palavra para me trazer ao coração dos meus irmãos. Para os meus irmãos não andar na terra errado. Meus irmãos sabem o que é apostasia, não é só dentro das igrejas, não. A apostasia também é quando nós rejeitamos a Deus. Quando nós rejeitamos a Deus. Meus irmãos, entendeu? Mas aqui o Senhor está falando do pecado, das coisas mudando, quando o crente sai da presença do Senhor, quando a pessoa sai da presença do Senhor, a pessoa é capaz de perder a vida eterna se você não se arrepende e vem para o Senhor de volta, arrependido dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, como a serva está falando todo dia na palavra. Todo dia a serva fala na palavra. O Espírito Santo já está aqui fazendo concordância, meus irmãos. Eu estou aqui dormente. Porque o Espírito Santo, quando ele vem com mansidão fazendo a concordância da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, se meus irmãos aqui se voltar a Deus, você pecou, saiu da presença do Senhor, se voltar a Deus com muita humildade, com muita reverência a Ele, aceitando a Ele de volta, o Senhor não rejeita, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, Ele tem prazer na vida. E aqui Ele perdoa quando você vem antecipadamente, antes que as coisas aconteçam, mais grave, você tem que voltar para o Senhor. Olha aqui, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, só um pedacinho, meus irmãos. Ou apostasia final. A palavra de Deus afirma claramente que Ele não quer que ninguém pereça ou estejam espiritualmente perdidos e separado dele por toda a eternidade. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Na verdade, o Pai Celestial sempre receberá com alegria aquele filho desobediente, rebelde ou perdido, que verdadeiramente se arrepender e se voltar a Ele. Comparem o capítulo 5, versículo 4 de Gálatas. Veja também, observe o exemplo de Pedro. Até aqui, meus irmãos, a palavra. Pedro, ele pecou contra Deus. Mas Pedro
voltou. Meus irmãos já ouviu quando Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perdoou porque Pedro se arrependeu. Meus irmãos, preste atenção. A palavra de Deus é forte, né, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu? Então, eu faço um convite. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Eu faço um convite a todos os meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, é você, Deus, Deus e você. Você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu confesso meu Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. Eu não entendi, agora eu entendo. Escreve meu nome no livro da vida. E confesse o Senhor. Leva essa palavra para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Glória a Deus. Envie esta palavra às pessoas que você ama. Porque é sério que o Senhor está trazendo ao coração dos meus irmãos. A palavra de Deus fala, o meu povo erram por falta de entendimento e sabedoria. Então o Senhor está trazendo a palavra viva e eficaz ao coração dos meus irmãos. Divisor de água para mim, acredito que seja para você também. E para você que saiu da presença do Senhor, você viu aqui o que o Senhor está falando na palavra dele? Que se nós sair da presença do Senhor quando nós somos salvos, meus irmãos, é forte, hein? Se você não se arrepender antes e voltar para Jesus, você não tem salvação. Você está fora do reino. É forte, hein? Meus irmãos, entendeu? Então vamos orar ao Pai Nosso para nós terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder, para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado. Se conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, então envie. Envie porque você vai salvar muitas vidas. Porque você envia. Porque quem vai fazer a obra lá é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. O seu like vai... O YouTube, através do seu like, outras pessoas que se interessam, o YouTube vai enviar. Vamos juntos salvar a vida com a palavra do Senhor, com o ensinamento do Senhor. Glória a Deus. Fale para sua família. Fale para os seus parentes. Envie a palavra para eles. Você está plantando uma sementinha, o Senhor vai dar o fruto. Glória a Deus, aleluia. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.